Boa tarde a todos. O trabalho que iremos apresentar é sobre o Porto, o norte de Portugal e a relação com o vinho do Porto. Com o crescimento do setor do turismo e a sua importância para a grande parte dos países, não é? Aumenta também, naturalmente, a pressão sobre os próprios destinos para eles se manterem competitivos face aos seus concorrentes diretos. No caso do Porto e o norte de Portugal, e também o país, nos últimos anos viveram efetivamente anos brilhantes, não é? E daí são prova todos os prémios que foram recebidos e os próprios resultados do setor. E por isso surge naturalmente o interesse de investigar tanto o crescimento, o que levou ao crescimento da cidade do Porto e do norte de Portugal, e também a relação que eventualmente existe com a marca de prestígio a nível mundial, que é o vinho do Porto. Para isso é preciso estudar a competitividade do destino. E nós fomos buscar matrizes, fomos a ver a literatura sobre matrizes e chegámos à conclusão que a complexidade de todas as matrizes que fomos encontrando era difícil aplicação. Por isso criámos uma matriz a que chamámos a matriz dos 4 Cs de competitividade do destino turístico, que iremos apresentar mais à frente. Neste artigo apresentámos, a título de exemplo, as respostas recolhidas a partir de uma questão aberta que foi colocada aos turistas. Que memória recorda da cidade? Curiosamente, passando já para a parte final, de todas as respostas recolhidas, somente um dos turistas refere que recorda, como memória da cidade, o vinho do Porto. Relativamente à sequência da apresentação, nós faremos uma pequena introdução e depois passamos de imediato para o conceito de turismo, de competitividade do destino turístico. Depois fazemos uma breve apresentação do Porto, do Douro, porque é importante para a contextualização do trabalho. Passamos de seguida para a apresentação da matriz dos 4 Cs de competitividade do destino turístico. Faremos então a apresentação da análise dos resultados e concluiremos. Relativamente à construção da matriz, nós acabamos por passar aqui por 4 fases. A primeira fase, naturalmente, uma fase preliminária, foi a fase em que nós trabalhamos a revisão da literatura, estudámos, etc., verificámos matrizes, na lógica de podermos utilizar as matrizes que nós, digamos, estudamos na cidade do Porto. Revelou-se uma tarefa extremamente complicada porque as matrizes são de uma complexidade tal que praticamente tornava muito difícil nós retirarmos os resultados que nós pretendíamos de competitividade, não é? Então, para isso, nós decidimos, na impossibilidade de utilizarmos matrizes já existentes, decidimos então criar a matriz. E estamos na segunda fase, que é como é que nós preparamos. Utilizamos uma metodologia, a metodologia de Delphi, convidámos 10 especialistas para trabalharem connosco e depois desenvolvemos várias rondas do digamos, com os especialistas. Começou a primeira ronda logo por uma conversa pessoal, sabendo o que é que para cada um deles seria necessário avaliar para percebermos se o destino era competitivo ou não. E pronto, e foi essa a primeira parte que fizemos. Tivemos três rondas, que nós chamamos as rondas do painel de Delphi, e conseguimos construir então a matriz. Nós vamos ver mais à frente a matriz. Essa matriz depois teve que ser validada, como é evidente, e utilizámos o CVC, a metodologia CVC, coeficiente de validade do conteúdo, não é? Por fim, queríamos testar a matriz em termos práticos, em termos reais. Então, utilizámos uma amostra de conveniência, digamos, nesta primeira fase, como é evidente, depois vai-se poder utilizar a matriz em centenas ou milhares de pessoas, mas neste caso nós, como era só para validar a matriz, nós convidámos 100 turistas, 100 residentes e 10 gestores do destino. Uma nota importante é que a ideia de construir uma matriz não foi construir uma matriz para nós e ficarmos com ela, não é? Nós quisemos construir uma matriz que depois pudesse ser utilizada noutros destinos, como é evidente, para podermos depois até comparar os trabalhos, e também ser utilizada de uma forma colaborativa entre investigadores, portanto, investigadores dos vários países do mundo poderem utilizar esta matriz. Naturalmente, nós tivemos aqui alguma prudência e por isso mesmo, porque achamos que isto deve ser utilizado, este trabalho todo desenvolvido por pessoas da área de investigação, mas pode ser perfeitamente utilizado em termos comerciais. E nós não queremos que aconteça isso, então fizemos o registro da matriz no Registro Nacional no Registro de Propriedade
marcas e patentes. Uma pequena abordagem, então, sobre a competitividade dos destinos turísticos. O fator de competitividade tem sido considerado na literatura do turismo como um dos elementos mais importantes para o sucesso dos destinos turísticos, naturalmente. Boales, por exemplo, entende por competitividade a rentabilidade acima da média do setor em que atua, por exemplo, bem como oportunidades alternativas de investimentos noutros setores. A competitividade de um destino turístico diz respeito à capacidade desse destino em criar e integrar produtos de valor agregado, também mantendo, naturalmente, uma posição de mercado dominante em relação aos seus concorrentes. A competitividade do destino turístico, no fundo, acaba por ser a capacidade de um destino fornecer bens e serviços com melhor desempenho do que outros destinos na parte da experiência turística e que são considerados pelos turistas, não é? É evidente que existem muitos modelos, mas na nossa opinião ainda existe uma escassa abordagem académica na lógica do turista e residente, ou seja, residente e turista a avaliar o que cada um acha. E daí a criação desta matriz que cruza as opiniões digamos, dos turistas e dos residentes. Os turistas também e os especialistas também têm visões diferentes, costumam ter visões diferentes, por exemplo, sobre os fatores que impactam o turismo em termos de destino, não é? E por isso mesmo, vários especialistas, há várias matrizes, nós trabalhamos várias matrizes, selecionamos uma série delas para fazermos a revisão da literatura, e o que é certo é que todas as matrizes vão em caminhos diferentes, embora se complementem umas com as outras. Algumas notas sobre a região norte, sobre o Porto Cidade, sobre a região Douro também. As grandes referências sobre o Porto Cidade, e quando se fala Porto também se fala Gaia, é que nos últimos anos tem ganho vários prémios, nomeadamente, por exemplo, o melhor destino europeu, 2012, 2014, 2017, um prémio que se realiza há 10 anos. Um estudo da Price, em que estudou 12 cidades e que o Porto teve o maior crescimento dessas cidades. E para além do crescimento a nível de turistas, também se nota o crescimento da rentabilidade do próprio destino, né? Do preço médio da acomodação. E uma das coisas também interessantes é que o Porto, neste momento, já começa a ter ligações que não tinha antigamente, ligações importantes tanto com a gastronomia como com o próprio vinho, que era uma coisa que não existia. Existia o Porto, mas existe neste momento grandes investimentos na área dos vinhos e na área da gastronomia também. A própria região do Douro, nós sabemos que o Douro é considerado, digamos, é património da humanidade desde 2001, enquanto que nós antigamente só conhecíamos o Douro pelo rio e, digamos, pelo vinho do Porto. Neste momento o Douro já tem uma série de outras, digamos, de outros atrativos, nomeadamente os cruzeiros fluviais, as próprias quintas que têm muita ligação à gastronomia e ao próprio vinho. E por isso digamos, a própria região demarcada, que antigamente só produzia vinho do Porto, neste momento são dos principais vinhos nacionais, os vinhos da região demarcada do vinho do Douro, não é? Portanto, a DOC. Passamos então agora para a matriz dos 4 Cs de competitividade do destino turístico. Como referimos, a primeira fase foi uma fase de revisão da literatura, em que nós estudámos tudo aquilo que tinha a ver com matrizes de competitividade. A segunda fase, então, passámos para a criação da matriz. E neste caso, utilizámos uma metodologia científica, a metodologia de Delphi, e passámos várias fases dessa matriz. A primeira fase, naturalmente, convidámos 10 especialistas da área da economia do turismo, da área do turismo, professores universitários, por exemplo, que nos ajudaram a construir a matriz. No fundo, o que é que nós perguntámos numa primeira conversa? Digamos, na primeira ronda, nós perguntámos aos especialistas o que é que eles achavam importante questionar os turistas e os residentes, no fundo, para tentarmos perceber, digamos, para tentarmos avaliar o próprio destino. Depois, a seguir, temos uma segunda fase em que nós organizamos tudo o que eles disseram, cruzamos e voltamos para uma segunda fase, onde eles nos ajudaram a organizar e a separar aquilo por várias dimensões. Numa terceira fase,
nós acabamos por limar algumas arestas e conseguimos então formatar a matriz em 4 grandes dimensões. Dimensões essas então que vamos ver a seguir. Então aqui resumimos os 4 Cs de competitividade do destino turístico, digamos, da nossa matriz. O primeiro grande C é a capacidade do destino. Nós consideramos a capacidade, como eu referi, as infraestruturas de destino, tudo aquilo que tem a ver com infraestrutura, desde a capacidade hoteleira, o próprio aeroporto, as estradas, etc. Depois o segundo C de competência, competência dos recursos humanos, nomeadamente a formação dos próprios recursos humanos, aquilo que nós percebemos dos recursos humanos, nomeadamente no contacto que o turista tem com o taxista, com o motorista da Uber, com o recepcionista do hotel, por aí. Depois a comunicação do destino, como é que o destino comunica, é uma grande falha da maior parte dos destinos, a comunicação, a promoção. Como é que nós chegamos a uma cidade e percebemos que não há indicações para lado nenhum, não é? E finalmente a criatividade do destino, no fundo, o que é que a identidade do próprio destino, o que é que o distingue relativamente a todos os outros. Então aqui temos a imagem de uma parte do inquérito, digamos, das várias dimensões do inquérito. No fundo são 30 questões no total, 9 sobre a capacidade do destino, 10 sobre a competência dos recursos humanos, 6 sobre a comunicação, como é que o destino comunica, e 5 sobre a criatividade do destino. Análise dos resultados. Relativamente à metodologia, todos os inquéritos foram recolhidos através de um iPad durante o mês de janeiro de 2020 e como era uma amostra de conveniência para testar a matriz, como referimos, foram feitas inquéritos a 100 turistas de várias nacionalidades, a 100 residentes e a 10 gestores de turismo. Não é? Todas as respostas foram consideradas válidas e depois foram transferidas para a plataforma Google Drive e daí foi criada uma base de dados que foi transferido para, digamos, para as ferramentas de análise, para os instrumentos de análise. No caso das questões quantitativas, que não vamos trabalhar aqui, foi utilizado o SPSS, e relativamente às questões qualitativas, foi utilizado um software de investigação qualitativa, o WebQDA. No caso deste trabalho, nós só analisamos as respostas a uma das questões. A questão que nós colocamos é que memória guarda da cidade do Porto. Recordo que o objetivo desta questão era para percebermos também qual a relação que eventualmente os turistas faziam entre a cidade do Porto e o próprio vinho do Porto. Não é? Portanto, depois de passarmos os dados para dentro do software, a primeira coisa que fizemos foi uma nuvem de palavras para nos dar alguns caminhos. Não é? E a nuvem de palavras de todas as respostas deram algumas indicações, salientaram algumas palavras como Douro, cultura, história, hospitalidade, etc. Não é? Digamos, essas palavras possibilitaram-nos então nós começarmos a construir, digamos, os descritores nós já tínhamos e construímos a codificação, a codificar todas as frases que os turistas diziam, alguns só diziam uma palavra. E então, de todas essas palavras, fomos criando os nós por aí fora e algumas delas que começaram a ressaltar. Nós começámos a agrupar as palavras digamos, agrupamentos esses que iam para a identidade, para a cultura, para a história, para a segurança, etc. No final, deu para percebermos então, digamos, obtendo algumas matrizes, deu para percebermos então onde é que incidiam principalmente as memórias dos turistas, não é? Aquilo que eles referiam que seriam as memórias que levavam da cidade. E curiosamente, aquilo que nós achávamos que era possível acontecer, não aconteceu. É que os turistas, efetivamente, de todas as respostas que nós tivemos, só um dos turistas, portanto, muito pouco, referiu que a memória que guardava da cidade era o vinho do Porto. Todos os outros andam aqui, por exemplo, aquilo que mais relevaram, 19 dos turistas relevaram que era o acolhimento, não é? 12 a identidade do destino, por exemplo. A segurança também é relevada aqui em termos de 8 turistas relevaram a segurança, o tempo, os amigos, etc., a gastronomia, mas curiosamente a nossa expectativa que o vinho do Porto poderia ser uma das chaves, afinal não se confirmou. Relativamente às conclusões, então,
Nos últimos anos, a ligação entre o turismo e o vinho, naturalmente, tornaram-se mais valias para ambas as indústrias, como a criação de empregos, infraestruturas, etc. Né? Percebe-se que não existe uma maximização da marca global do vinho do Porto, como forma de criação de valor e sustentabilidade, nomeadamente nos dois setores que têm influência direta, bem como nas duas regiões que estão intimamente ligadas, Porto e Gaia. Apesar da convergência de ideias em relação à história, prestígio e importância do vinho do Porto, também não há indícios da estreita criação de sinergias entre o destino Porto e o vinho do Porto, como se comprovou. No que diz respeito já à matriz dos 4 Cs de competitividade, acreditamos que este instrumento será altamente válido, tanto para apoiar outros investigadores na análise dos destinos, como também para comparar a competitividade entre os destinos turísticos. Além disso, a nova matriz pode ser uma excelente ferramenta de trabalho para gestores e demais responsáveis pelo turismo. Poderá naturalmente servir como forma de compreender os domínios em que os gestores devem centrar a sua intervenção, no fundo, para adaptar o destino àquilo que os turistas e os residentes pretendem. Não é? Do ponto de vista dos resultados qualitativos, extrapolando os resultados obtidos, é possível perceber a falta de ligação emocional dos turistas ao vinho do Porto. A nosso ver, são necessários estudos mais aprofundados para demonstrar a necessidade de uma maior interligação e criação de estratégias entre o destino Porto e o próprio vinho do Porto, como marca também, né? Então, a implementação de estratégias comuns de sustentabilidade do destino são obrigatórias. Muito obrigado pela vossa atenção.